Turma, sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Fernandes, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou preceptor da residência da UFPEL no pronto-socorro de Pelotas. Sou também coordenador do curso preparatório para a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na cidade de Porto Alegre. E quero começar agradecendo todo o feedback de vocês que eu tenho recebido, várias mensagens, direct. Isso é muito gratificante para mim. Vai me estimular cada vez mais a produzir um conteúdo cada vez mais interessante para você. Nesse vídeo vocês vão saber como que é uma residência de cirurgia bucomaxilofacial e vocês vão acabar tendo 11 dicas para saber antes de fazer a residência. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então ajuda-nos a gente a divulgar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele, tá? Deixa o teu comentário aí, deixa o teu joinha, né? Não vai cair o dedo de ninguém. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre saber em primeira mão sobre os novos vídeos que a gente vai estar postando. A preparação, ela basicamente começa com a mudança da mentalidade, né? O que a gente chama de um mindset vencedor. Você precisa se alimentar de conteúdo que mostre para você que você é capaz, que você tem condições de atingir o resultado, né? Esse objetivo. Claro que com muito esforço, muita dedicação, mas que só depende de você. Se você encarar, você é capaz disso. Ser extraordinário, com muito esforço, dedicação, consistência nos estudos, para que você consiga chegar na tão sonhada aprovação na residência. Se a gente parar para pensar, cada ano que passa vai se tornando mais difícil entrar na residência, mais alunos se formam em odontologia, mais interessados estão cada vez se preparando mais para entrar nesse mercado de trabalho, buscando essa nossa especialidade. Só que dessa mesma forma que aumenta esse número de interessados vão concorrer a essas vagas, as vagas inclusive podem estar diminuindo, porque alguns serviços acabam sendo fechados e essas vagas não são repostas. Em relação à demanda aumentada, o número de vagas acaba também diminuindo, deixa mais difícil e mais concorrido a especialidade. Então, antes de mais nada, fortalecer o mindset é muito importante, porque você vai ter muita dificuldade no meio dessa jornada, no meio desse caminho, se preparando para a residência. Certamente você irá fraquejar, pessoas vão acabar te desmotivando, falando que você não vai conseguir ou que é muito difícil. E o próprio caminho da residência é muito duro, né? Então a gente precisa estar preparado com uma mentalidade fortalecida para conseguir atingir esses resultados. Vamos agora então para a segunda dica. Muitas vezes é necessário se afastar desse tipo de pessoa que acaba jogando a gente para baixo, dizendo que a gente não vai conseguir, ou até mesmo se afastar mais para conseguir focar no estudo. Muitas vezes é necessário se afastar, evitar distrações, se isolar para poder se dedicar mais profundamente aos estudos e à sua preparação. Assim você acaba não reagindo tanto a esses estímulos e consegue ter mais produtividade. Um exemplo é aquelas notificações que ficam no celular, ou algum e-mail para responder, ou algum amigo convidando para sair. Então é importante também se abdicar um pouco, se afastar um pouco desse convívio social para conseguir ter um bom resultado. Se vocês quiserem que eu fale como aumentar a produtividade em algum outro vídeo, deixa aqui o teu comentário aí para saber que vocês têm interesse também desse tema. O terceiro ponto importante é estudar diversas disciplinas, né, diversos temas. Cirurgia bucomaxilofacial é muito ampla, então vai cair traumatologia, vai cair cirurgia ortognática, vai cair função da articulação, manejo de paciente comprometido, anestesia, farmacologia, princípios de cirurgia, emergências médicas, imaginologia, terapêutica. Então são muitos temas, então é muito importante diversificar bem os seus estudos, das mais básicas até as mais avançadas, como cirurgia ortognática, reconstruções, patologias, tendo uma noção então ampla do que será cobrado na prova e também do que é rotina na prática diária de um cirurgião. Então é muito importante que vocês englobem bastante parte do conteúdo. Claro que nas provas segue a regra de Pareto, que 20% dos temas são responsáveis por 80% do resultado das provas, das questões. Então são temas que acabam caindo mais que outros. Mas aí a gente pode também conversar em outro vídeo sobre como estudar melhor. Quarto ponto, a quarta dica importante
é que vocês devem começar o mais cedo possível. Então vocês podem já começar a preparação durante a faculdade, fazendo monitorias, fazendo estágios, preparando o currículo de vocês, direcionando ele para a cirurgia, da forma que fortaleça e deixe ele o mais amplo possível. Então já vou aproveitar esse gancho e falar sobre a quinta dica, que o currículo bem direcionado para a nossa especialidade também facilita nas provas de residência. Ele é muito interessante seguir essa dica, mas ela nem sempre é o que acontece. Alguns candidatos a vagas não tinham o currículo direcionado para a área, às vezes pensavam fazer até em outras coisas durante a graduação. Então é importante lembrar vocês que a análise curricular é uma parte essencial da prova, né, da seleção, mas nem sempre ela é o que mais pontua. Então o desempenho de vocês na prova, o currículo de vocês vai influenciar, mas o que mais vale a pena mesmo se dedicar é a preparação, é o conteúdo, é a parte de resolução das questões da prova. Sendo assim, é fundamental que, tendo um bom resultado na prova, a gente evita de depender das análises de currículo, das entrevistas, que a gente sabe que dependendo do local pode ser algo bem tendencioso. A gente sabe que tem alguns lugares, infelizmente, ficam colocando pessoas próximas, né? Até mesmo nepotismo, a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Então não deixar cair na mão desse tipo de decisão, tendo o melhor possível o resultado da prova. Assim a gente diminui a chance de uma injustiça, de acabar eliminando a pessoa por uma questão de influência, né? Outra dica importante, ou outro ponto importante, é já estudar os editais também das provas, para conhecer o estilo de prova, o tipo de banca, se vai ter entrevista ou não, quem são os professores envolvidos, ou se é uma empresa que faz a parte da seleção e qualquer outra informação importante sobre o processo seletivo que você quer se inscrever. Preparar o currículo com antecedência é o sétimo ponto importante, onde você junta todos os seus certificados, preenche os seus leites, deixa tudo organizado para no dia da seleção não faltar nada, não deixar tudo para trás ou para depois e acabar esquecendo. O oitavo ponto importante é sobre se o curso preparatório realmente faz a diferença. Eu suspeito para falar, mas pela minha experiência eu posso passar para vocês que fortalecer o mindset dos nossos alunos, focar a sua preparação, dar todo o suporte, todo o conteúdo, revisões, ajudar na questão da formulação de simulados, resolução de questões. Isso tudo faz a diferença no final, deixando nossos alunos muito mais preparados para passar por essas provas. Sem contar que a nossa compartilhamento de conhecimento também, junto com o compartilhamento de experiências, faz com que nossos alunos tenham alguns atalhos, não precisem ficar batendo cabeça desnecessariamente, repetindo alguns erros que a gente passa durante a preparação para a residência. E aí, seguindo o princípio de modelagem, você consegue ver as coisas que deram certo para algumas pessoas que atingiram esses resultados e fazer como eles fizeram. Assim você também tem mais chance de ter esses bons resultados. A nona dica é não deixar se abater por não passar. Isso pode acontecer, é normal, a gente está correndo risco para poder passar na prova. Então há possibilidade disso não acontecer. E aí a gente tem que avaliar que é uma questão de aprendizado. Tudo que você aprendeu durante toda essa jornada, mesmo que não passe, vai servir como experiência, vai fazer com que você reflita e veja o que você errou, o que tem que melhorar para conseguir atingir o mais breve possível o seu objetivo. A 10ª dica importante que você tem que saber antes de entrar na residência é sobre as rotinas, sobre o dia a dia da residência. O aprendizado ele funciona num regime hierárquico, onde nós temos os preceptores, seguida do R3, do residente do 3º ano, o residente do 2º ano e o residente do 1º ano, aquele residente que logo entrou na residência. Essa hierarquia ela sempre deve ser seguida com muito respeito, onde o que sabe mais ajuda o que sabe menos, facilitando a curva de aprendizado desses alunos. A gente sabe que em alguns lugares chega a beirar o ridículo, que essa hierarquia serve para a gente fomentar a desigualdade ali. O R+ pede para o R- café, o preceptor explora também os residentes. Então esse não é a melhor forma de aprendizado, mas a gente sabe que isso também acontece. Então você tem que estar preparado
para dias ruins também em relação a esse tipo de aprendizado. O residente do primeiro ano, ele aos poucos vai se impondo com muita confiança, a partir de esforço e dedicação, vai sendo reconhecido por seus colegas. Então não precisa a gente entrar em um atrito desnecessário. Muitas vezes a gente pode passar por coisas juntos que vão fortalecer a nossa amizade, o nosso companheirismo com todos os nossos colegas residentes ou preceptores. Então o intuito é facilitar essa curva de aprendizado e não um regime de servidão em que um explora o outro. Não faz sentido isso. A gente sabe que em alguns lugares a gente ainda pode encontrar esse tipo de coisa, mas é claro que uma boa formação vai depender antes de tudo de muito estudo, muita determinação, muita consistência, muito autorresponsabilidade. A gente tem que saber que a gente está dentro de um serviço, temos responsabilidade, que as coisas acontecem por distribuir as suas funções entre toda a equipe, para que a gente consiga superar os obstáculos e trilhando o nosso caminho em direção à nossa satisfação pessoal, que é virar um cirurgião bucomaxilofacial. Já o 11ª dica é que existe muita diferença entre o conhecimento teórico e o prático. É muito importante a gente aliar os dois, estudar bastante, mas também fazer estágios, procurar conhecer a realidade, acompanhar alguns professores, alguns preceptores, até mesmo os residentes, para que a gente vá se integrando das rotinas, das coisas que acontecem da nossa especialidade, das nossas funções. Mas não pode se descuidar de esses estágios e essa questão toda prática atrapalhar os estudos. O ideal é a gente pesar bem, conseguir um equilíbrio para que junto com essas duas habilidades, tanto teóricas como prática, a gente elevar o nível e conseguir chegar à aprovação tão sonhada na residência. A minha experiência na época que eu fazia a preparação para a prova, eu aliei muito estudo. Eu passei em seguida que eu me formei em novembro, já em dezembro passei na residência. Eu fiz 1 ano e meio de estágio no pronto-socorro também de Pelotas, onde eu fiz a minha residência. Eu conhecia muito da rotina, de como a residência funcionava, e com isso consegui estudar bastante o que eu estava vendo diariamente naquela especialidade. Então foi muito importante aliar os dois. Para mim foi excelente, proporcionou que eu pudesse passar em 3 lugares e poder escolher realmente onde eu gostaria de fazer. Mas eu não estou aqui também com esse vídeo para dizer que não precisa estudar muito ou que dá para só fazer prática. Não é isso daí. Eu estou aqui realmente para te mostrar a realidade, para te mostrar o que é mais efetivo, o que pode te ajudar a atingir mais facilmente esse resultado. Porque não vai fazer sentido você não estudar e achar que vai competir com alguém que está se preparando forte, com muita disposição atrás dessa vaga. Não faz sentido não estudar e achar que vai passar. Se você quer entrar no jogo, você tem que aceitar as regras do jogo. Então é necessário muito de estudo, muita dedicação, muitas horas suando, se esforçando para conseguir realmente passar numa prova de residência. Mas se você não quer aceitar essas regras do jogo, não tem problema, tá tudo certo. É só não ficar também se cobrando, de repente procurar alguma outra realidade para que você possa conciliar com a sua carreira. Agora, usando estratégia, esforço, você vai ter muito resultado. Gostou então dessas 11 dicas? Quer saber mais? Aperta o dedinho no like aí, segue a gente nas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre que sair um conteúdo novo você não perder eles. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Valeu, turma. Tamo junto. É só o começo.